Você já pensou que você pode acordar na segunda-feira e ir trabalhar porque você quer e não porque você precisa? Você já pensou que você pode falar assim que na segunda-feira, por exemplo, eu vou pegar a minha família e eu vou direto para a praia. Ou então eu vou pegar a minha família, eu vou fechar uma viagem, vou para X país conhecer o mundo nessa semana. Você já pensou que você pode ter a liberdade de tomar esse tipo de decisão na sua vida? Olá, meu nome é Ogiba, já se inscreva nesse canal, curta, comente e compartilhe, porque hoje eu vou conversar com você sobre um assunto interessantíssimo que é o seu número FIRE. Primeiro de tudo, eu vou explicar para você que o FIRE é um movimento que ele vem principalmente ali dos Estados Unidos, popular também na Europa, que ele significa Financial Independence Retire Early. Basicamente é o seguinte: independência financeira e aposentadoria antecipada. Esse movimento, ele incentiva você a tentar obter independência financeira e liberdade financeira antes de todo mundo, antes do que a regra dita. Então, normalmente, aqui, por exemplo, eu estou falando para nós que somos brasileiros, certo? Então, aqui no Brasil, nós não temos um sistema de aposentadoria que você recebe e colhe frutos daquele capital que você guardou ao longo da vida. Isso não existe no Brasil. O que existe no Brasil é um sistema de pensões. É um sistema em que quem trabalha hoje paga a aposentadoria de quem está recebendo hoje. Então, quando você contribui para o INSS, você não está contribuindo para a sua aposentadoria. Você está contribuindo para pagar quem está recebendo. Então, é um sistema de pensões. Nós, inclusive, brincamos que é um sistema piramidal, né? É uma pirâmide isso. E só funciona esse sistema enquanto há mais pessoas na força de trabalho ativa do que pessoas recebendo. Nós vemos que no Brasil e no mundo tem caído a taxa de natalidade. Ora, se tem menos pessoas nascendo, logo vai chegar um momento em que eu vou ter um monte de aposentados para pagar e uma força de trabalho muito pequena para poder pagar. Ou o que isso vai acontecer? Em algum momento vai estourar cada vez mais déficits no orçamento do governo, como já acontece. Pode ter risco de eventualmente não conseguir pagar essas pensões, mesmo que o governo pague, pode simplesmente ter inflação. E aí esse pagamento de salário mínimo vai, por exemplo, virar a nada, ser reduzido, né? Então, eu quero falar para você uma forma que você vai conseguir fugir disso. Uma forma que você vai conseguir, além de fugir disso, conseguir atingir a independência financeira muito mais cedo. Olha, o sistema que está posto para nós é uma aposentadoria com 65 anos. Você realmente quer isso? Ficar até os 65 anos, ter que acordar cedo para poder ir trabalhar na segunda-feira? Porque por obrigação, porque senão se você não fizer isso, você não come? Você quer passar por isso? Ou você quer escolher um trabalho que talvez seja o que você mais gosta e escolher ir ou não para esse trabalho, escolher fazer o que você quiser da sua vida? Você tem essa opção. Esse é o movimento que eu vou apresentar para você hoje. E aqui tem um número muito interessante que é o número FIRE. Então vamos lá. Primeiro nós precisamos entender o seguinte. O FIRE, ele é simples, tá? Você vai economizar uma parte do que você ganha, vai ter uma taxa de poupança, né? A taxa de poupança é o quanto que você guarda daquilo que você ganhou, tá bom? Então você pode guardar do seu salário 10%, 20%, 30%, 40%, 50% do seu salário. Não sei qual vai ser o seu número. O meu número é 30%. Qual é o seu? Você precisa de uma planilha de gastos para saber o que você tem para gastar no mês e, tirando aquele fixo, você tem que sobrar aqui um valor para investir religiosamente todo mês, tá? Então, basicamente é isso. A partir do momento
em que você já investiu esse valor todos os meses e chegou num ponto em que o seu patrimônio, ele agora gera uma renda passiva, em que ele paga todas as suas despesas, veja bem, é diferente de salário. Você pode ter um salário de 5 mil, mas você pode ter umas despesas fixas mensais de 3 mil reais. Então, a partir do momento que o teu patrimônio gerar um valor que pague as suas despesas, você atingiu a independência financeira. Quando você passa disso, quando o seu patrimônio começa a gerar um valor acima desse valor que você tem que gastar com as suas despesas, você atinge a liberdade financeira, que é diferente, percebe? Independência é quando a partir daquele momento é uma carta de alforria. Quando você pode falar assim, olha, eu escolho trabalhar, eu escolho onde trabalhar, eu escolho o que fazer da minha vida. Isso é independência. A liberdade financeira é quando você pode escolher, mas as suas escolhas elas têm mais liberdade. Porque veja bem, se o seu patrimônio só gerar uma renda para pagar as suas despesas, se você quiser viajar, você vai faltar para pagar o seu fixo. Então, por isso que você precisa também buscar a liberdade financeira para que você também possa ter mais experiências. E aí, nós vamos falar sobre, então, o tão aguardado número FIRE. Bom, o número FIRE, ele vai olhar para o cenário brasileiro, ele vai olhar para nossos investimentos que rendem, na média, 12% ao ano, ele vai olhar para a inflação, que normalmente no Brasil é de 5%, logo, então eu tenho 7% ao ano de rendimento líquido, normalmente médio aqui no Brasil, tá? Então, com essas premissas bases da nossa economia, você vai achar um número que eu não vou explicar a conta para você, isso eu já fiz, já mastiguei, 13,28, guarda esse número, 13,28. Esse número é um número em que você vai multiplicar a sua renda anual para saber quanto que você precisa ter de patrimônio para pagar todas as suas despesas. Como que você vai fazer isso? Você vai falar assim, Gilberto, como eu usei o exemplo, eu ganho 5 mil reais no mês e eu gasto 3. Então você vai pegar 3 mil reais, vai fazer vezes 12, vai chegar em 36 mil reais, é a sua renda anual. Você vai multiplicar esse número por 13,28. Você vai chegar em 478 mil reais. 478 mil reais é o seu número FIRE. É o patrimônio que você precisa juntar para que garanta o pagamento, as mesmas condições de vida que você tem hoje, tá certo? Então ele vai pagar as suas despesas. Claro que eu sempre recomendo você aumentar o seu aporte anualmente em 5% para fazer frente à inflação. Mas é um número para você se referenciar. É o número FIRE. Você atingiu esse número, você está independente financeiramente, tá bom? Então esse é primeira coisa que você precisa colocar na sua mente. O número FIRE, você precisa descobrir isso. Você tem que olhar para a sua renda, pelo seu orçamento e descobrir. Se esse então é um número FIRE, você vai falar, Gilberto, eu, além de atingir o meu número FIRE, independência financeira, eu quero atingir a liberdade financeira. Putz, super show, legal. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que então pegar a sua renda, vamos supor, como a gente estava falando, de 5 mil reais, você gasta 3, sobra 2. Então eu quero 5 mil, eu quero uma renda de 5 mil reais. Tranquilo, pega os 5 mil, multiplica por 12, 60 mil por ano. Você vai multiplicar novamente por 13,28, sempre é 13,28, isso nunca muda, tá? É como eu disse, isso é uma matemática de acordo com a realidade brasileira. Se você quiser que eu te explico, comenta aí que eu faço um vídeo explicando. Então, chegamos a um patrimônio de 796 mil reais para gerar uma renda para você de 5 mil reais ao ano. Gente, eu tenho, com certeza, tá? Eu vou fazer uma notinha aqui de rodapé. Por exemplo, um patrimônio de 800 mil reais, hoje a gente consegue 1% ao mês em fundos imobiliários, líquido, tranquilo, de boa, tá? Mas nós estamos considerando aqui que quando eu falo para você que um patrimônio de 800 mil vai gerar no mínimo 5, eu estou considerando uma rentabilidade de 7% ao ano, que é a taxa segura de retirada brasileira, entende? Eu já estou descontando a inflação para que esse patrimônio
você consiga sacar 5 mil reais ao mês, reinvestir o resto, para que o seu patrimônio sempre ele cresça ao longo do tempo e não chegue a zero, né? Então, é um cálculo de acordo com a realidade brasileira, tá bom? Então, aqui a gente vai chegar agora numa coisa muito interessante que eu quero falar para você. Taxa de poupança, esse é o segredo do FIRE. O movimento FIRE, ele é todo baseado, claro, nas premissas, mas o principal é a sua taxa de poupança. O quanto que você guarda, investe do teu patrimônio. Por quê? Posta aquela realidade que a gente já conversou sobre Brasil, eu tenho alguns números interessantes. Se você economizar 10% da tua renda, independentemente de qual seja a sua renda, você vai demorar 34 anos para poder atingir o seu número FIRE. Será que vale a pena? Será que não vale a pena? Se você já economizar 20% do teu patrimônio, do teu salário, você vai demorar 23 anos. Olha como reduziu, certo? Nossa, 11 anos. Agora, se você se esforçar um pouquinho, como é o que eu faço e é o que eu recomendo aqui para todos vocês que façam aqui no canal, é economizar 30%, é a sua taxa de poupança, 30% de tudo que você ganha, você vai atingir o seu número FIRE em 18 anos. Claro, se você reajustar isso 5% pela inflação, você vai conseguir manter o teu patrimônio em relação ao que você tem hoje. Por isso que eu sempre falo isso, tá? Aporte, a gente corrige anualmente no mínimo 5%, tá? Então, 30% você demora 18 anos. Agora, se você for uma pessoa mais arrojada, dependendo das suas condições de vida, não sei se você tem filhos ou não, mas você pode tentar guardar 40%. Se você guardar 40% do seu salário, você demora só 13 anos. Agora, se você guardar, chegar em 50%, metade de tudo que você recebeu no mês, você investe, você consegue chegar em 10 anos no número FIRE. Percebe? Isso que eu tô falando aqui de uma rentabilidade também, aquela que eu falei, 12% ao ano. Se você for esperto, começar a investir também em ações, você vai ver que a tua rentabilidade pode ser um pouco melhor ao longo do tempo. Se você conseguir uma rentabilidade melhor do que essa, você consegue diminuir mais ainda esse prazo, que é o que eu faço. Hoje, o meu patrimônio meu e da minha esposa está 100% em ações, tá? Então é por longo prazo. Então a gente descobriu aqui, né, nesse vídeo, que o segredo do FIRE, o segredo da independência financeira é a sua taxa de poupança. Então, a gente já viu que a rentabilidade média é 12%, sendo em renda fixa, sendo em renda variável. É a rentabilidade média. Então, o que vai mudar para você é, talvez, oferir um pouco, estudar um pouquinho mais para investir melhor em boas empresas, que cresçam mais do que 12% ao ano, te deem rentabilidade maior que essa, e principalmente aumentar a tua taxa de poupança, que é isso que de fato muda o resultado lá na frente, percebeu? Então, eu espero aqui que você tenha entendido que você deve guardar no mínimo, investir 30% de tudo que você ganha. E aí, se você estiver numa situação um pouco mais difícil, está pagando dívida, diminui um pouquinho, começa com 10%, mas tenta chegar sempre em 30%, tá bom? E aí, eu quero que você me diga agora, você prefere ficar vivendo gastando tudo, dependendo do seu próximo salário ou dos outros, né? Ou você quer começar a construir a sua liberdade mesmo com pouco, com 10%, até você chegar em 30%. O FIRE, então, é um movimento que mostra que todos nós podemos ser livres. Inclusive, eu e você que começamos pequeno. Eu fiz um vídeo falando sobre isso. Até quem ganha salário mínimo consegue. Só depende de tempo, disciplina e direção. Vamos juntos?